Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos agora no capítulo 6 do Evangelho de São João, onde encontramos um dos maiores milagres, podemos dizer assim, que Jesus realizou. Pelo menos é um dos milagres que afeta o maior número de pessoas no ministério de Jesus Cristo. É a multiplicação dos pães, que alimenta cerca de 5.000 homens. O apóstolo João chama a nossa atenção para este milagre, para estes sinais, apenas com um propósito muito bem definido. E esse propósito é que nós crescemos que Jesus é o Cristo. E crendo nele, temos a vida em seu nome. Esta, no fundo, é a palavra-chave do Evangelho de São João. A palavra-chave que nós encontramos no Evangelho de João é crer. Então, se você ainda não sabia isso, poderá neste momento tomar essa atenção. Esta palavra, crer, é fundamental para nós entendermos este Evangelho. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias. Vamos ver então aqui no verso 1 do Evangelho de São João, este capítulo que vai falar acerca da multiplicação destes pães. Se tem a sua Bíblia, pode abrir comigo. Capítulo 6, verso 1 do Evangelho de São João. Diz assim o texto bíblico: Depois disto, Jesus retirou-se para outra margem do lago da Galileia, ou, ainda noutra tradução, poderia ser traduzido pelo Lago de Tiberíades. João faz uma referência às coisas que aconteceram em Jerusalém. 6 meses, ou mais ou menos um ano depois desses acontecimentos registados aqui no capítulo 5, Jesus cruza o mar da Galileia, vindo do outro lado do leste do rio Jordão. Está a um ano da sua crucificação. Podemos dizer que este capítulo 6 aqui marca o meio do ministério de Jesus. Então vemos que Jesus já tinha percorrido um ano e pouco do seu ministério e faltava cerca de um ano para a crucificação. E este capítulo aqui vai ser fundamental para nós entendermos o propósito da vinda de Jesus. O verso 2 diz: Seguia uma grande multidão, porque viam os milagres que ele fazia a favor dos doentes. Vemos aqui como os milagres impressionam e atraem muitas pessoas. Uma numerosa multidão seguia a Jesus somente por causa dos milagres. Esta multidão que segue a Jesus está apenas interessada na comida, na cura física, ver talvez alguma coisa assim extraordinária, espetacular, pois talvez não acontecia muitas coisas ali naquelas regiões. E assim eles, acompanhando Jesus, sempre podiam presenciar alguma coisa extraordinária. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas seguem Jesus, enchem auditórios, simplesmente porque estão interessados em ver algum espetáculo interessante. O cristianismo é, de facto, para muita gente, um show, algo que acontece. Os milagres que Deus opera muitas vezes não passam exatamente disso, de algo espetacular, que as pessoas querem ver, querem assistir, para, no fundo, satisfazer a sua curiosidade. E é por desconhecimento, muitas vezes, das pessoas não conhecerem profundamente a Cristo, desconhecem profundamente a Cristo, que elas não se aproximam de Deus. Por vezes estas situações fazem com que multidões se aglutinem, multidões se reúnam, mas na realidade há pessoas que não se relacionam com Deus. O verso 3 aqui no nosso texto diz: Jesus então subiu ao monte e sentou-se lá com os discípulos. Temos aqui um período de intenso trabalho de Jesus e depois um período de isolamento. Um período em que Jesus se retira com os seus discípulos a fim de descansar. Eles trabalhavam muito, passavam quase todo o tempo a servir as pessoas, a curar enfermos. Jesus ensinava e estava com as multidões constantemente a falar acerca das coisas de Deus. E Jesus, neste momento, retira-se, afasta-se um pouco com os seus discípulos. Jesus passava tempo em meditação, passava tempo em oração, em comunhão com o Pai também. Isto nos deve deixar a primeira lição.
Às vezes, muitos de nós queremos servir a Deus, queremos, talvez no nosso emprego nos envolvermos muito, pois queremos ter uma carreira de sucesso e esquecemos-nos de retirar para o monte. Esquecemos de passar tempo com aquelas pessoas que são íntimas. Esquecemos de passar tempo com aqueles que nos são mais próximos e queridos. Jesus não tinha, essa dificuldade. Ele sempre sabia qual era a altura em que se deveria retirar para estar com os seus discípulos, para estar em comunhão com o Pai. E esta é uma lição para si e para mim, que devemos pensar seriamente no nosso tempo de descanso. Infelizmente, hoje mais do que nunca, assistimos a pessoas com dificuldades, com esgotamentos, com burnout, pessoa que queimou porque, de facto, esgotou-se no serviço. Mas será esse o propósito da vida? Eu creio que Jesus aqui nos ensina exatamente a ter este equilíbrio entre o servir e o descansar, entre o servir e o meditar, entre o servir e o estar na presença de Deus. Jesus e os seus discípulos subiram ao monte e ali estiveram. E o verso 4 continua a ensinar e diz: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se para Filipe e disse: onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? A multidão novamente procura Jesus. Era uma multidão faminta e pobre, e Jesus representava uma grande esperança para eles. Era muito difícil encontrar lugares para descansar, pois a multidão estava sempre à procura de Jesus. Jesus então dirige-se a um dos discípulos, Filipe, e talvez um dos discípulos mais calados, mas certamente muito ativo e trabalhador. Não sabemos exatamente muito sobre Filipe. A Bíblia não relata muito acerca deste homem. Ele se tornou um grande evangelista. Mas Jesus fala com ele, mostrando a sua preocupação de alimentar a multidão. Estava em pleno deserto e não tinha forma de alimentar aquela multidão. Não havia ali padarias, não havia lojas nem hipermercados para Jesus poder ir comprar às pressas alimento para aquela gente toda. Apesar de não ser a principal razão do seu ministério, apesar de não ser o principal foco, aquilo que Jesus vinha fazer não era alimentar pessoas, Jesus, no entanto, preocupa-se com elas. E mesmo assim, ele preocupa-se em alimentá-las, dar-lhe aquilo que era necessário à sua sobrevivência. Jesus então dirige-se a Filipe e para, de alguma forma, testar o que Filipe diria, o que os discípulos diriam. Ele quer saber o que pensam eles, o que pensam os discípulos e, de alguma forma, como é que eles iriam resolver estas necessidades. Muitas vezes Jesus faz isso conosco. Jesus nos lança desafios. Será que nós já conhecemos realmente o Mestre? No fundo, esta era a pergunta que Jesus estava a fazer a Filipe. Tu conheces-me? E muitas vezes, quando Jesus nos lança desafios, ele está a fazer exatamente esta pergunta. Tu conheces-me? Será que você realmente conhece a Deus? Talvez os desafios que está a enfrentar, as dificuldades que vê na sua vida, no seu trabalho, serão realmente desafios? Serão dificuldades? Ou é Jesus a perguntar-lhe, tu conheces-me? Sabes como é que eu posso resolver esta situação? E Jesus então fez este teste aos seus discípulos. Lançou este desafio. Como é que vamos resolver então esta situação? Filipe, um discípulo de Jesus, já tinha visto muita coisa, mas mesmo assim ainda não conhecia profundamente Jesus. Por isso ele respondeu, nem com 200 moedas de prata se comprava pão que chegasse para dar um bocado a cada um. Por que é que Filipe menciona então um valor monetário? Talvez ele pensasse que fosse o dinheiro que estava na bolsa. Sabemos que Judas era o tesoureiro do grupo dos discípulos. Era ele que tinha o dinheiro para as necessidades do trabalho. E qualquer quantia deveria ser o dinheiro que eles tinham junto. Mas mesmo assim, não seria suficiente para alimentar esta multidão. Por estas palavras, vemos que Filipe era um homem muito prático. Ele, não olha para os aspectos teóricos, nem, muito de fé. Ele diz, se tivéssemos mesmo 200 moedas, não chegariam para alimentar estas pessoas. Rapidamente ele faz o levantamento do dinheiro, faz o levantamento das pessoas, vê quanto pão era necessário comprar e então
tenta encontrar uma solução no foro humano, na perspectiva humana. Não ocorreu certamente a Filipe que Jesus poderia fazer um milagre, que Jesus poderia saciar a fome desta multidão, mesmo sem dinheiro. Ele já tinha assistido a muitos milagres, como eu disse, mas neste momento ele não pensou sequer nessa probabilidade. Talvez porque muitas vezes eles compravam os seus alimentos. Vemos que quando Jesus parou junto ao poço de Samaria, com aquela mulher samaritana, os discípulos foram até a cidade para comprar alimentos. E então, muitas vezes eles iam e compravam até para si próprios. Então, quando Jesus fala em alimentar a multidão, ele pensa dentro do mesmo prisma, dentro da mesma perspectiva. Mas será que de facto Filipe conhecia a Jesus? E esta era a pergunta que Jesus lhe estava a fazer. O verso 8 e 9 continuam. Então André, outro dos seus discípulos e irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André traz uma informação importante a Jesus, mas também mostra muito ceticismo. É o que acontece connosco quando achamos que não podemos fazer nada ou podemos oferecer muito pouco daquilo que temos. E a lição é grande, aquela que Jesus vai mostrar aos seus discípulos. O verso 10 diz: disse então Jesus aos discípulos: mandem sentar toda a gente. Havia muita erva naquele lugar e sentaram-se nela. Só homens eram uns 5.000. O Evangelho de Marcos diz que a multidão se sentou em grupos de 100 e de 50. Quem avistasse de longe ficaria certamente impressionado com a grande organização que reinava naquele grande acampamento. Cristo fazia tudo com ordem e decência. Quantos estavam presentes? Enfim, o texto diz que eram cerca de 5.000 homens. Se nós juntarmos a cada homem uma mulher e uma criança, provavelmente teremos um grupo de cerca de 15.000 pessoas. E então não era fácil alimentar 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ia ser algo muito interessante de assistir. Então, vemos o verso 11. Jesus pegou então nos pães, deu graças a Deus e distribuiu-os à multidão. Fez o mesmo com os peixes e comeram quanto quiseram. Jesus dá graças a Deus por aqueles pães e aqueles peixes. E com eles alimenta uma multidão de 15.000 pessoas. Jesus nos mostra que pode fazer milagres mesmo usando coisas materiais. A partir do nada, ele faz milagres. E a partir de alguma coisa, ele faz milagres. No fundo, o que Jesus nos está a dizer é que nós nos podemos aproximar dele com o que temos e o que somos. Não interessa se temos muito ou se temos pouco. Não interessa até se não temos nada. Se nos aproximarmos de Jesus, ele pode operar em nós. Ele pode fazer esse milagre na sua vida. Talvez você diz, mas eu não tenho grande coisa para oferecer a Jesus. 5 pães e 2 peixes, certamente você tem que concordar comigo, não era grande coisa para alimentar 15.000 pessoas. Era ridículo pensar que com 5 pães e 2 peixes se poderia alimentar uma multidão tão grande. Mas Jesus pegou nessa dádiva, deu graças a Deus por eles e Deus multiplicou. Será que, em primeiro lugar, nós damos graças a Deus pelo pouco que temos? Eu gostaria de desafiá-lo neste programa a que você pudesse começar a dar graças a Deus. Talvez por esse pouco que tem. Se calhar tem pouca coisa em casa. Se calhar tem pouca coisa no seu casamento. Se calhar tem pouca coisa na educação que deu aos seus filhos. Se calhar tem pouca coisa na relação que tem com os seus pais. Talvez está na hora de você dizer: Senhor, eu te dou graças por este pouco que eu tenho. Comece a dar graças a Deus pelo pouco que tem. E Deus vai multiplicar. Esta é uma lição importante que nós temos de tirar destes textos. Muitas vezes, e na sociedade de consumo em que nós estamos, nós só damos graças pela quantidade enorme de coisas que nós temos. Muitas vezes nem apreciamos o desperdício que fazemos. Temos tanta coisa que metade da refeição vai para o lixo e já nem nos importamos. Temos tantos restos que, de facto, já nem nos importamos com aquilo que nós temos e desaprendemos de dar graças. É interessante ver que Jesus, com o pouco que tinha, dá graças a Deus e Deus vai multiplicar. Talvez, de facto, a sua vida é um pouco assim. Considera que tem pouca coisa. Talvez não estou a falar de ordem material, ou talvez sim, mas dê graças a Deus por esse pouco e Deus vai multiplicar.
Estou-me a lembrar agora daquele texto da Bíblia, daquela viúva no Velho Testamento, no livro de Reis, que tinha só uma botija de azeite e um punhado de farinha, e ela entregou isso a Deus. E é interessante que aquele pouco Deus multiplicou e continuou por vários meses a alimentar esta viúva e o seu filho, porque ela entregou tudo o que tinha a Deus e deu graças por aquilo que tinha. Jesus então multiplica e abençoa estes poucos alimentos e com eles ele vai satisfazer uma grande multidão. Quando ficaram satisfeitos, diz o verso 12, Jesus disse aos discípulos: recolham bocados que sobraram, para que nada se perca. É interessante ver que aquela multidão de 15.000 pessoas, aproximadamente, ficaram satisfeitas com a alimentação que tinham comido. E mesmo assim, sobrou muito. Não havia desperdícios. Eles recolheram, diz o texto ainda, e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães de cevada. Estes pedaços não eram certamente restos que ninguém poderia tocar, cheios, enfim, de peixe ou outra coisa assim. Não. Eram pedaços certamente que poderiam ser utilizados por outras pessoas. Pedaços de comida que estavam bons para ser comidos ainda. E Deus não queria desperdícios. E Deus continua a não querer desperdícios. Nas coisas de Deus devem ser muito cuidadas. A forma como nós gerimos os nossos bens, a forma como nós gerimos as nossas finanças, a forma como vivemos a nossa vida não deve ser desperdiçada. Deus nos mostra aqui que aquilo que nos sobeja deve ser reaproveitado, reutilizado, deve ser cuidadosamente usado para o futuro. Infelizmente, as sociedades de consumo nos fazem levar a deitar fora tudo. Um aparelho qualquer que desligou um fio já não vale a pena comprar porque a mão de obra é tão cara, mais vale mandar fora. E como as pessoas infelizmente não se conseguem ajeitar a arranjar esse tipo de equipamentos, então de facto vão fora mesmo. E cada vez mais a sociedade de consumo está virada para desperdício, para desperdiçar. E depois lamentamos-nos que há muita poluição, lamentamos-nos que a Europa e os países do Ocidente estão demasiado poluídos, o buraco do ozono está a aumentar. É óbvio, com o desperdício que nós fazemos, com a falta de aproveitamento que nós damos às coisas, não admira que cada vez o nosso planeta esteja mais enfermo. Jesus aqui nos mostra que mesmo as sobras devem ser aproveitadas. E vamos continuar a leitura. E diz: então aquele povo, ao ver o milagre que Jesus tinha feito, disse: este é, na verdade, o profeta que havia de vir ao mundo. O povo identifica que Jesus é o profeta. Jesus é aquele que veio para a humanidade. Mas isto acontece porque Jesus lhes encheu o estômago. Há aqui uma associação incorreta. Os homens procuram, através das coisas materiais, reconhecer aquilo que Deus tinha dito já há muito tempo. O homem, creio eu, é composto por espírito, corpo e alma. E muitas vezes só vemos Deus quando a matéria está satisfeita, quando o corpo é alimentado. Mas é necessário que o espírito e a alma possam ser alimentados de igual modo. O século passado nos tem influenciado muito. O século XX foi um século que influenciou demasiadas pessoas para a vertente material, esquecendo praticamente e pondo de lado a vertente espiritual do homem, a vertente existencial de cada um de nós. A própria ciência chega à conclusão que, afinal de contas, as coisas são, muitas vezes, complexas, muito para além daquilo que nós podemos observar. O verso 15, voltando aqui ao nosso texto, diz: Jesus percebeu que queriam levá-lo à força para o proclamarem rei e retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus, diante desta situação, foge da multidão, podemos dizer assim. Foge porque não era a altura para ele ser proclamado rei. Jesus não quer ser rei. Ele não quer ser rei porque alimenta a multidão. Ele não quer ser rei na vida destas pessoas porque lhes encheu o estômago. Talvez um político, um governante, se ficaria satisfeitíssimo se o povo fizesse isso. Mas Jesus Cristo, ele conhecia o coração do homem. E ele sabia o que é que podia esperar destas pessoas. Eles querem torná-lo rei à força, porque na realidade eles estavam a alimentar, Jesus estava a alimentar o povo, e o povo não tinha assim que comprar e gastar o seu dinheiro. Jesus não cobrava impostos, então era o rei ideal para eles. Mas Jesus não estava interessado em ser rei dessa forma. Jesus mostrou claramente quando esteve no nosso meio
qual era o seu objetivo de vida. Por isso ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus sabia exatamente o que o coração do homem esperava, mas ao mesmo tempo Jesus vinha para que nós pudéssemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ninguém pode usar as coisas espirituais só como um pretexto para adquirir bens materiais. E infelizmente nós temos invertido esta verdade espiritual de Jesus. Muitas vezes nós queremos: venha a mim todas as coisas. Eu quero que todas as coisas me sejam acrescentadas e então depois eu vou buscar o reino de Deus. Mas Jesus diz: não é assim. Primeiro tens de buscar o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas naturalmente, mas não pode ser com a intenção de que essas coisas nos vão ser acrescentadas que nós buscamos o reino de Deus. E infelizmente às vezes as pessoas buscam a Deus tipo um investimento na bolsa. Ou seja, eu busco a Deus e Deus vai-me acrescentar os bens materiais, a saúde, a bênção na família. E então é um negócio que nós tentamos fazer com Deus. Desculpe, meu caro ouvinte, mas se essa é a sua intenção, eu quero dizer que você tem as más motivações. Esse investimento não vai durar muito tempo. Você tem de buscar sinceramente em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A promessa de Deus é que Ele vai acrescentar. Mas não fique só com essa ideia: eu vou adquirir isto, vou ganhar aquilo, se eu fizer as coisas certas. Deus olha para a sua motivação. Deus conhece o nosso coração. Foi exatamente por isso que Jesus se afastou daquela multidão que o queria proclamar como rei. Não era a altura, nem o motivo certo para que isso acontecesse. O verso 16 continua: quando já era noite, os discípulos de Jesus foram para o lago. Entraram num barco e começaram a remar em direção a Cafarnaum, na outra lado da margem. Já fazia escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Começou a soprar um vento forte e o lago se agitava. Os discípulos tinham avançado já uns 4 ou 5 quilómetros no lago. De repente, viram que Jesus se aproximava do barco, caminhando sobre as águas, e tiveram medo. Mas Jesus disse-lhes: sou eu, não tenham medo. Quiseram então que ele subisse para o barco, e entretanto viram que já tinham chegado à terra, precisamente ao lado para onde queriam ir. Este é um dos milagres, de facto, de Jesus, que é relatado com muito mais pormenor nos outros evangelhos também. O facto de Jesus acalmar a tempestade, o facto de Jesus chamar Pedro para caminhar sobre as águas, é um desafio, e nós já comentámos quando falámos dos outros evangelhos. Nós ficaremos hoje por aqui. No próximo programa, continuaremos a olhar para a vida de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.